Então valeu! Ai, adoro! Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Ajna, uma das maiores psiquiatras do norte do Paraná. Ela que é psiquiatra há mais de 12 anos, atende como médica há mais de 16 anos, mãe de 2 filhos, casada. Como que você dá conta de tudo isso e sem falar que você acabou de fazer um doutorado, né? Eu acabei de terminar com o doutorado antes que ele terminasse comigo. A saúde mental tá em dia com isso? A gente tá recuperando ela. Não é fácil, né, Wender? Mas assim, antes de tudo, eu quero agradecer de estar aqui. É um privilégio pra mim, me sinto muito honrada. Quando você mandou a mensagem, eu falei, olha que orgulho desse menino. Teve coragem de sair de trás das câmeras, né? Sim. Por mais que você ache que é mais fácil ficar atrás das câmeras. Eu acho que é mais fácil estar aqui, viu? Sério? Uhum. Eu vou te colocar um dia atrás das câmeras, então, também. Deus o livre. Mas assim, eu acho que não é fácil, né? Ter que lidar com muitas frentes de atuação. Então, maternidade, consultório, gerir um consultório, que também não é fácil, né? A psiquiatria demanda muito de suporte para os pacientes fora o atendimento. Então, não é fácil, mas é muito prazeroso. E eu acho que na vida, pelo menos eu tenho essa máxima que tá tudo bem você derrubar um prato, né? Então, eu consegui fazer isso porque em algum momento eu estava derrubando algum prato. Com mais culpa, com menos culpa, mas eu acho que é importante saber que a gente tem limite, né? Tanto que eu brinco da saúde mental porque foi isso mesmo. Eu defendi o doutorado na sexta-feira, eu saí vazada viajando 2 dias depois, assim, porque eu precisava desanuviar. Eu sabia que eu ia pifar se eu continuasse naquela velocidade, né? Então, a gente tem que saber esses limites, né? O equilíbrio, então, não existe, né, Ajna? Não, o equilíbrio é saber, olha, esse daqui eu vou derrubar. Entendeu? É aceitar que uma hora ou outra você vai derrubar alguma coisa. E isso não é ruim. Eu não vejo isso como algo negativo, né? Porque se a gente tem a falsa ideia de que a gente dá conta de tudo, é a receita pronta para o burnout. E por que a gente não pode dar conta de tudo? Esse é o meu sonho, se tornar um robô, uma máquina e não ter sentimentos, apenas fazer o que me proponho fazer. Por que a gente não pode ser assim? Olha, assim, é muito chato, garanto pra você. É mais legal a gente pifar. Não, tô brincando. Mas, assim, até as máquinas pifam, né? É verdade. Então, assim, não tem como. Eu brinco que a gente tem... Eu acho que a sociedade trouxe, agora com a IA mais ainda, então essa ideia de que você pode ser o que você quiser e ter uma qualidade de trabalho em todas essas frentes equivalente. E não é uma verdade, né? É uma falsa ilusão. Até o próprio digital, né? Eu falo que, assim, as pessoas mostram muito o que dá certo. Mas o que está por detrás de tudo isso é, muitas vezes, super diferente daquilo que aparece. Então, é importante a gente saber que não precisa. O erro, ele faz parte, o não dar conta faz parte. Se a gente naturaliza isso, fica muito mais fácil viver. E aí você vai conseguir um monte de coisa. Você vai conquistar um monte de coisa. Não necessariamente na mesma velocidade, mas é de uma forma muito mais sustentável. Então é muito mais legal, na minha visão, né? Isso faz sentido. Mas antes de começar a conversa de fato, eu queria te agradecer e falar algumas coisas. A Ajna foi uma das minhas primeiras clientes também. Ela que me incentivou até quando eu estava pensando em montar um estúdio de podcast. Ela falou, não, se você montar, eu vou fazer. É verdade! Se você montar, eu vou fazer. Isso, de podcast, ela foi minha primeira cliente, cara. Eu sou muito grato a você com isso. A gente se conheceu em um projeto de uma startup, de alguns empresários de Londrina, gravando alguns médicos, né? Isso. E lá também, conhecendo ela, vendo essa pessoa maravilhosa que ela é, que eu me permiti ir no psiquiatra pela primeira vez. Ela fez um diagnóstico de TDAH, eu acho que deu meio certo, usando as medicações, foi dando certo assim minha vida. Colocou no promo, então sou muito obrigado para você por causa disso também. Não poderia passar batido isso aqui. Eu agradeço a confiança, Wender. E doutor, o que fez você se tornar médica? O que motiva uma pessoa a enfrentar isso? Porque a gente atende bastante médico aqui, a gente sabe que o caminho até se formar em medicina é muito difícil. Ótimo. Eu acho que o que motivou é a ignorância. Se você pudesse escolher hoje, já não seria mais médica. Não podia perder essa piada. Ai,
Gente, não, falando sério. A ignorância é uma bênção em alguns aspectos. Não, assim, eu venho de uma família da área da saúde, então o ambiente, ele faz diferença, né? Então, eu tenho, né, vários tios que são da medicina, minha mãe enfermeira, então eu vivia nesse ambiente, então para mim isso fazia sentido. E eu tinha um tio que já é falecido, mas ele era professor de biologia. Então, ele foi meu professor por muito tempo, desde ensino médio, depois dos 200 anos de cursinho que eu fiz. E ele era uma pessoa que me incentivava demais. Então, passava férias no consultório com ele, ia para centro cirúrgico com ele. Então, eu acho que, assim, essa convivência me fez querer fazer parte disso. E eu acho que lá atrás, a minha ideia era, eu quero ajudar as pessoas, né? E hoje eu falo que eu quero ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Porque eu entendo que a gente, por si só, não faz nada, né? Mas a gente consegue mostrar o caminho, as pessoas conseguem melhorar. Então, e a medicina, a formação da medicina, a minha formação especificamente, ela já é dura, né? Ela exige que você crie uma casca, e é uma casca que é contraproducente quando você vai pro ambiente de trabalho mesmo, né? Porque você fica mais frio, para sobreviver você se afasta, né? Isso não é interessante. E para mim foi muito ruim a minha formação, eu tive algumas assim. Mas por que você escolheu ser psiquiatra antes de tudo? Psiquiatra? Na verdade, eu não pensava em psiquiatria, tá? É que, pelo que eu entendi, você já estava falando da sua formação como psiquiatra. Não, entendi errado. Como médica. Então continua, então. Não. Como psiquiatra foi super legal. Não, como medicina. Mas, assim, eu acho que aqui eu fiz o EL, né? Então, a metodologia aqui é a metodologia ativa. Então, você não tem que ficar lá das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 assistindo aula. Então, você estuda sozinho e discute os casos desde o primeiro dia de aula, assim, que não tem aula, né? Então, isso eu acho que foi o que mais me brilhou os olhos quando eu comecei. Falei, gostei disso, né? Sempre gostei de estudar sozinha, de ter meus métodos. Então, isso eu acho que me ajudou. Mas é uma formação pesada, né? E aí, no internato, tem uma história engraçada até, gente. Não sei nem se o doutor Arnildo lembra disso. Eu passei na pediatria, eu sempre fui muito nerd, né? Então, assim, primeiro que minha mãe era muito exigente com nota, então nunca tirei uma nota vermelha. Isso era completamente inadmissível. E aí, eu cheguei na faculdade, continuei a mesma nerdice, tá? E aí, cheguei no internato, que esses últimos 2 anos, que a gente vai fazendo a parte prática, fiz uma prova de pediatria, e eu sempre quis pediatria. Eu nunca quis psiquiatria. E aí, reprovei. Como assim reprovei? Reprovei, tava cansada, devia estar, sei lá, de pós-plantão, eu nem lembro na época. Eu sei que faltou uma questão, eu errei uma questão, e aí minha média foi 6,9, 7 passava, 6,9 reprovava. Reprovar significava fazer mais 4 meses de faculdade. Então, eu não me formaria com a minha turma iria para o 6º ano e eu ficaria retida no 5º ano. Aquilo, para mim, foi, de verdade, um dos maiores traumas que eu já tive, assim, porque eu achava tão injusta a situação, e realmente era, né? E na época, eu lembro que eu falava assim, eu não acredito. Eu fui discutir com o professor, eu era um professor... Era o Arnildo? Não, o Arnildo foi homenageado na minha turma. Ele é um querido, maravilhoso, assim. Era um outro professor, o chefe da pediatria, e ele falou, não, você tirou 8 de conceito, eu dou 8 para todo mundo. Falei, tá, mas não descumpri nada de conceito, nunca cheguei atrasada, não interessa. Então, e aí, assim, acho que foi meu primeiro choque de realidade que, aqui tem coisas que são violentas, né? Eu acho que eu brinco da ignorância por causa disso, né? A gente tem essa ideia de que, medicina é ajudar as pessoas, a gente vê os médicos sem fronteira, acho que é a coisa mais linda do mundo. Mas, assim, é você lidar com uma realidade violenta, dolorosa, todos os dias. Então, é um pouco menos bonito, eu acho, do que parece, né? E essa violência começa já na faculdade. Sim, com hierarquia, né? Então, se você é o interno, você não tem direito a nada. O R1 manda no interno, o R2 manda no R1, o docente manda no residente, que manda no interno, que vai tentar mandar na técnica de enfermagem. Então, assim, isso é horrível, né? E é algo institucional que está tão
tão dentro de... Faz tantos anos que isso funciona dessa forma que as pessoas acham que isso é normal, né? Mas é uma forma de construir conhecimento e uma forma de trabalhar que é muito hostil e é por isso que tem tanto médico doente, né? Mas você acha que isso é só na medicina ou em todas as áreas? Eu acho que na medicina isso é muito valorizado. Então, isso é um status, né? Então, eu acho que isso acontece em várias áreas, sim. Mas eu acho que na medicina isso é bonito, entendeu? Então, se eu sou aquele professor que sou grosseiro, que dou uma patada, tipo, nossa, esse é o cara, entendeu? Entendi. Então, e seria o contrário, né? Na minha visão hoje. Então, acho que é nesse sentido que eu acho que é tão ruim. Entendi. Mas avançando um pouquinho mais, o que te fez escolher largar a pediatria? Foi justamente esse trauma que te encaminhou para psiquiatria? Você vê que loucura? Foi um trauma que te levou para psiquiatria, olha só que ironia. Gente, tá vendo? Mas para isso que serve trauma. Um trauma não é só algo ruim que gera, Lógico que não, é o que a gente faz com ele, né? Boa. E eu acho que esse foi um dos grandes motivos, porque daí eu perdi o encantamento pela pediatria, tá? Mas eu sempre gostei, e foi até engraçado que eu tive esse insight semana passada. Hoje você atende as nossas crianças interiores, tá vendo? Então. Não deixo de atender as crianças, né? Mas você sabe que meu marido teve um insight, falou pra mim semana passada, eu falei, semana passada, tá? Eu terminei a medicina, trocentos anos atrás. Ele falou, acho que eu já entendi por que você reprovou a pediatria. Eu falei, por quê? Ele falou, porque daí eu fiz, como a gente tem que passar os 4 meses de novo, eu fiz o dobro de pediatria que todo mundo da minha sala. Porque a gente brinca que eu sou muito tranquila com as crianças, né? Com os meus filhos, então eu não sou desesperada, nunca levei pra pronto-socorro e tal. E ele falou, é por isso que você é tranquila assim, Adna. Você fez 2 vezes a pediatria. Eu falei, tá bom, já. Te treinou pra ser mãe, então. Pronto, uma mãe tranquila, entendeu? Significou o trauma. Acabou, maravilhoso. Eu falei, então é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. Mas eu brinco que, assim, isso foi uma questão muito importante mesmo. Mas daí, quando eu passei na psiquiatria, eu me apaixonei. Porque eu gosto muito da subjetividade, né? E aí, você chega lá e vê o tamanho, a gente não tem noção, olhando para as pessoas, o tamanho do sofrimento, dos traumas que essas pessoas já tiveram, né? E aí, quando eu entrei lá, eu falei, é isso que eu quero. Então, você, médico que reprovou a doutora Adna em pediatria, muito obrigado por isso, porque você proporcionou uma baita psiquiatra para nós. Aí, ó, você viu? Oi, tá vendo? Esse grau de elaboração ainda não tenho. Dele eu tenho raiva. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Se o sofrimento é inevitável, que a gente aprenda com ele, né? Sim, abrace ele, né? É isso, gente. É sobre isso. E foi nesse momento, como psiquiatra, que você foi fazer... Eu lembro das nossas conversas que você foi pra África fazer um trabalho voluntário. Ah, sim. Eu queria entender mais como que foi isso. Tá na África, você tem uma amiga que é da Cruz Vermelha até hoje, né? É, do Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira, é verdade. Isso. Na verdade, assim, desde a formação, na minha formação de medicina, eu, desde o primeiro ano, fiz parte de um comitê, que é um comitê hoje que existe mundialmente, mas que começou em Londrina. Até o nome do comitê tinha o nome Londrina, assim. Que é uma organização de estudantes de medicina que se organizavam para fazerem trabalhos sociais e intercâmbios. Então, eu sempre recebi muito intercambista. Eu não ia porque eu não tinha dinheiro para viajar, mas assim, eu recebia os intercambistas, fazia muitos projetos. Então, isso me chamou a atenção. Eu gostava dessa ideia, né? Sempre gostei muito de voluntariado, desse outro olhar da medicina, né? E aí, quando a gente... O olhar do sacerdócio, de fato. Isso, exatamente. E aí, quando a gente se formou e tal, uma amiga nossa, que também trabalhava comigo, trabalhou os anos todos nesse projeto, ela estudou até francês já na faculdade, porque ela já pensava nos Médicos Sem Fronteira. Eu não era tão organizada assim, nunca fui, né? Claro. E aí logo que a gente terminou, eu estava trabalhando, vivendo minha vida, não tinha passado na residência. Ela me ligou um dia e falou, Adna, eu tô indo para a África. Eu falei, como assim você vai e eu não vou? Ela falou, e eu descobri um jeito, e era um intercâmbio para irmos como voluntárias, nós não iríamos como médicas. Eu falei, gente, isso é muito legal. Aí, pedi as contas do emprego, quer dizer, falei com meu marido antes, troquei uma ideia, ele falou, vai, que massa, aproveita e tal. E aí, fui. Então, nós fomos em 4 médicas. Eu não fazia psiquiatria ainda, estava no ano de prestar a residência. Essa minha amiga também não, hoje ela é intensivista pediátrica.
uma outra amiga também pediatra e a irmã dessa nossa amiga que é psiquiatra até hoje. E aí fomos nós 4 e ficamos num hospital lá de crianças vítimas de violência. E aí, é isso, né? Outro baque, né? Aí Imagino. você fala assim, não, tudo bem, você tá indo pra África do Sul, uma realidade um pouco diferente, né? Cidade do Cabo, a gente pensa que não é, a gente não vai ver... Foi na África do Sul, Foi que é um pouco bem melhor ainda. Muito né, mais light. Bem mais light, achei que era... Não, Namíbia, não, nunca fui Entendi. pra essa... essa minha amiga já, né? Todos esses lugares que você possa imaginar, Serra Leoa, tudo, ela já trabalhou. Mas eu fui para a África do Sul, Cidade do Cabo. Então, assim, teoricamente era um ambiente super controlado para eu dar o primeiro passo ali, né? Mas eu fiquei em choque, porque, pelo menos a visão que eu tive na África do Sul, assim, você tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. A desigualdade social é absurda. É surreal. E você não tem o meio termo, né? O meio termo... Aqui a gente leria como uma classe média-baixa. Então, eu fiquei morando na casa de uma biomédica da Cruz Vermelha. Você pensa, poxa, vai viver bem. Não, ela morava numa casinha de madeira, que eu passei um frio horroroso, que a gente foi trabalhar no inverno. Passava vento nas frestas e ela tinha um gurgelzinho pequenininho. E era isso, uma vida muito simples. Eu falei, caramba! Então, assim, isso é chocante de ver, né? E aí, no hospital... Era um hospital que recebia vítimas de violência e ele era um hospital / orfanato. Porque quando você... Eram crianças retiradas, geralmente como se fosse um conselho tutelar deles, né? Então, essas crianças eram tratadas, tinha desde atendimentos básicos até UTI. Era um hospital bem legal, assim. Só que esses pais não buscavam mais essas crianças. Então, elas ficavam lá. Então, eles construíram uma outra área do hospital que essas crianças eram cuidadas. E era um orfanato, né? E aí a gente já trabalhou em todas as áreas do hospital. Então a gente não trabalhamos como médicas, até porque a gente não teria essa, né, como atender mesmo. A gente acabou fazendo outros trabalhos com prontuários médicos, porque eles sabiam que a gente era da área, né? Mas a gente fazia a papinha das crianças, lavava as roupas, fazia parte de brincar com elas. Então, a gente fazia o que o hospital estivesse precisando naquele dia, né? Foi uma experiência espetacular, assim, né? E como que foi o processo de adoção que você tentou fazer? Assim, eu não me imaginava... Eu sempre fui muito interessada pelo tema de adoção. Mas eu não imaginava que eu queria ter filho. Tinha acabado de sair da faculdade. Essa era uma dúvida, porque a gente conversava, você falava, nossa, eu não penso ter filho. Para você ter o seu primeiro filho foi uma... Eu lembro que você falou que você tinha ido na sua amiga ginecologista, falou, ó, Adna, os óvulos aqui, a sua idade e tudo mais. E foi nessa hora que bateu o sentimento, né? Isso, aí virou decidiu. a chave. Aí bem lembrado, mas você já queria ter adotado uma criança lá. Como que foi isso? Isso, foi uma coisa surreal. Assim. Eu nunca tinha me tocado desse detalhe da história. E assim, e até hoje vou dizer pra você que eu não tenho todas essas respostas pra você. Assim, eu não consigo entender o que aconteceu. Mas chegando lá, você vai conhecendo as crianças, a gente ficou lá, sei lá, uns 40, 60 dias, não lembro. E todos os dias indo para esse hospital. Então, você acaba conhecendo as crianças, não era um hospital muito grande. E tinha uma criança lá que era vítima de escaldamento. Caramba. Então, ele tinha sido escaldado da cabeça, então ele tinha toda a parte, ele ainda ficava com aquelas faixas, assim, né? E tinha escaldado tórax e costas, né? Então, a água escorreu, assim. E ele tinha umas cicatrizes horrorosas. E eu lembro que aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, gente, se ele estivesse no Brasil, ele não ficaria com essas cicatrizes, né? A gente tem, por exemplo, em Londrina, a ala de queimados do HU é uma coisa espetacular, assim. A gente tem profissionais maravilhosos. Então, assim, eu olhava e falava, gente, um enxerto aqui tinha resolvido esse menino, que dó, ele vai ser para sempre muito, muito... Ficava muito feia a cicatriz, né? Isso que eu nunca fiz o curativo da cabeça dele, que devia estar muito pior. Enfim, e aí ele grudou em mim, eu grudei nesse menino, que era o Tandoeto, o nome dele. E aí, nossa, eu me apaixonei naquele menino. E aí brincava com ele. Então, mesmo que eu estivesse em outro setor, no final do dia eu passava lá, brincava com ele, nananã. Então, assim, foi criando-se um vínculo. E aí, um dia, eu conversando de vídeo com meu marido, falei, amor,
eu quero levar esse menino embora. Aí meu marido, gente, olha, é um santo, né? Porque ele aguenta cada loucura minha. Ele falou, pode trazer, tô com você. Se você quiser, tamo junto. E eu falei, caramba, tá. Isso já era no final. E aí eu lembro que no último dia, num penúltimo dia, acho que eu estava lá, foi muito difícil vir embora, né? E aí eu conversei com a assistente social do hospital e expliquei dessa vontade. Ela falou, olha, Adna, o que acontece? Aqui, essas crianças são órfãs de pais vivos. Então, elas nem são possíveis de adoção. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente solicita para a família a adoção. Se a família falar, eu não quero mesmo essa criança, ótimo, a gente entra com um processo burocrático de adoção. Você vai ter que morar aqui não sei quanto tempo. Me explicou mais ou menos, eu falei, ok. E nisso eu estava, assim, com a ideia de prestar residência e tudo foi por água abaixo. Residência para psiquiatria. Para psiquiatria. Já. Porque daí se eu tivesse que morar lá um período, até por conta de uma adaptação cultural e tal, falei, gente, né, eu iria abrir mão da psiquiatria momentaneamente, assim. E aí eu voltei para o Brasil, deu umas 2 semanas depois, ela me manda um e-mail e fala assim que a família tinha pedido a criança de volta, mas essa criança estava abandonada no hospital há uns 4 meses. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ela falou, eles querem dinheiro. E isso é muito comum aqui, eles querem que você pague uma quantia X de dólar lá, e aí eles dizem que essa criança, que eles não querem mais essa criança e você pode adotar. E aquilo me gerou um conflito ético absurdo, porque eu ficava assim, gente, mas eu não vou comprar uma criança, né? Porque a sensação era essa, então eu pago para essa família me dá essa criança. Eu falei, não consigo. Falei, mas não existe outra possibilidade? Ela falou, não, é muito comum, isso é cultural, nanana, sei que não é certo e tal. E aí eu falei, não consigo. E aí eu cheguei num limite, assim, né, de questões éticas. E aí não deu certo a adoção. Aquilo me acabou, assim, me acabou. Porque eu era apaixonada, tanto que ela volta e meia me mandava notícias dele, e daí eu falei, olha, acho que eu não consigo mais saber dele. Porque me doía demais receber notícias, né? Então, foi isso. Ele despertou algo em mim que eu nunca entendi e até hoje, assim, imagina, hoje adolescente já era, né? Adulto. Mas foi uma experiência, assim, surreal. E isso me fez pensar, que falou, olha, eu acho que a maternidade não é de todo ruim. Não que era a minha maior paixão, né? Mas... Você acha que começou aí o seu processo de talvez querer ser mãe? Isso, talvez. De despertar um cuidado maior para as pessoas? Então foi esse processo que foi te preparando para se tornar uma boa psiquiatra? Com certeza, legal. Com certeza. E como que você virou vinilista depois desse episódio? Como que foi o seu olhar em relação ao mundo? Se nada faz sentido, meu Deus. Aí vai pra terapia elaborar tudo isso, né? Não é fácil. Foi muito difícil, eu acho que tá aí, né, mais um trauma no sentido da gente entender que a gente tem limites, né? E ninguém gosta de saber que tem limite, né? Isso dói para qualquer pessoa. Mas eu acho que foi importante para eu também entender que, olha, você não pode tudo, senhora, né? Então baixa a sua bola e vamos aos poucos. Então, assim, foi muito dolorido, muito dolorido. Demorei muito tempo para elaborar, mas hoje eu entendo que foi importante. Foi importante mesmo, porque deve ter te criado uma casca, né? Porque a minha próxima pergunta seria, como que você faz para não se deixar afetar pelo seu consultório, pelas histórias que vêm até você? Porque eu imagino que deve vir coisas que não são nada fáceis, né? Não. Desde a história, não posso comer... Agora, como que eu não gosto de pizza de margarina? Isso você aí, lembra né? disso? Sim, pizza até de histórias margarita. bem mais graves, né? Então, como que você não se deixa afetar por isso ou não tem jeito? Não tem jeito. Então, eu acho que, assim, não tem como não se afetar. Porque tem como não se afetar, mas daí você não se empatiza. E eu acho que o que cura é vínculo. Eu falo que as medicações, elas me ajudam demais. Mas o que cura mesmo é vínculo. Você saber que tem alguém ali que está preocupado com você, que vai te ajudar nesse processo, né? E para você se vincular, você tem que se empatizar. Então, é o custo. Eu falo que o custo da profissão é você sofrer com os pacientes. E eu tenho... Forte isso, hein? O custo da profissão é você sofrer com os pacientes. E é uma verdade.
Já chorei em consultório com paciente, óbvio, né? Que eu sempre tento não fazer isso, né? Mas já aconteceu a situação de eu não conseguir. De ser muito forte mesmo. Então, infelizmente, eu atendo pessoas que têm histórias de vida muito tristes. E que ninguém sabe. Então, o que você descobre ali é algo que você não pode dividir com ninguém. Então, o consultório, eu vejo ele muito solitário também. Não vou chegar em casa e ficar batendo papo, contando, nossa, olha, aconteceu isso. Não, Então, a ética não me permite isso. Então, é muito difícil. Mas o que eu acho? Aí a gente volta na questão dos pratinhos lá do começo, assim, né? Você tem que ter outros lugares para recarregar suas baterias emocionais. Porque se eu tivesse hoje só o consultório, por exemplo, minha vida é meu consultório, eu não faço mais nada além do trabalho, eu já tinha pifado há muito tempo. Porque isso é pesado demais. Quantas vezes eu sonho com um paciente, então eu fico revivendo alguma história que ele me contou, pensando em estratégias, assim, você sonha com o paciente. Eu tenho coisas do cotidiano que me chamam a atenção e eu lembro da história de algum paciente. Por exemplo, eu tenho uma paciente maravilhosa que chegou recentemente para mim e ela tem uma questão com aqueles palitinhos stick, sabe, de salgadinho, assim? Sei. E aí, toda vez que eu vejo agora o bendito do palitinho stick, eu lembro dela. E eu ainda brinquei com ela esses dias. Falei, agora o palitinho stick nunca mais vai ser o mesmo. E é isso. E tem várias coisas. Às vezes eu tô no carro escutando uma música, eu lembro de um paciente que gosta dessa música. Então, não tem como você se dividir, né? Você acaba se amalgamando com as histórias. Mas eu acho que isso também transforma a gente, né? Se a gente tem um processo de onde elaborar isso, então um ambiente de terapia pra gente, né, é importantíssimo, e ter outras coisas, né, para te abastecer. E hoje você ajuda outros psiquiatras ou outros médicos a criarem mecanismos de defesa para lidar com a pressão do trabalho? Sim, inclusive isso é algo que começou a me interessar muito, né, a gente já teve há alguns anos a questão da mentoria, né? Eu fazia um suporte para médicos, mas que inicialmente eram para psiquiatras, depois a gente abrangeu para todas as áreas, e justamente porque eu via que essa era uma questão daquilo que não é ensinado na faculdade, né? Então a gente tem alguns gaps na formação e esse é um gap gigantesco, e aí no doutorado isso ficou assim escancarado para mim, né? Nós não temos dentro do currículo médico hoje estruturado, vou dizer principalmente aqui na UEL, que foi onde eu estudei, né? Onde eu fiz meu doutorado, mas eu acredito que muitas outras escolas você não tem uma formação emocional para o médico. Eu lembro até na banca da defesa, eu discutindo com um colega e ele falou assim, mas então se esse médico ele não tem capacidade de resiliência, se ele não é resiliente, ele não devia nem ter entrado na medicina. Aí eu falei, tá, mas então se eu tenho um estudante de cursinho que ele não sabe técnica cirúrgica, ele nem entra na medicina. Não faz sentido, percebe? Falei, se a técnica cirúrgica é ensinada, a resiliência também é. Então, por que a gente não pode fazer isso? E aí o doutorado me chamou a atenção para isso. Tipo, o que a gente pode fazer para que essas pessoas que não tiveram essa formação e estão aí burnoutando na vida, ou enfiando o nariz de vinho, né? Porque médico... Você foi leve agora, enfiando o nariz de vinho. Para outras coisas também, né? Mas é porque médico acha que vinho não é um problema, entendeu? É uma garrafa por dia, mas tá tudo bem, entendeu? Tem o ritual do vinho. Então, assim, a gente se engana muito, né? Então... O ritual do Zolpidem, conheço alguns. Ai, nem falo, gente, não aguento mais. Tá difícil. Tá aí um calo no meu sapato. Meu Deus do céu, uma pedra no meu sapato. Dependência do Zolpidem é feroz. Tá cada vez pior. Mas é isso, né? Então a gente se esconde e não trata. Então aí a gente vai tratar assim, quando adoecer, né? Mas não precisa adoecer para isso. Dá pra gente aprender isso antes, né? Entendi. Então a resiliência ela pode ser ensinada também. E esse foi um dos motivos que te levou a você fazer o seu doutorado nesse tema, né? No tema de saúde mental dos estudantes. Isso. Mas eu não achava que ia ser assim...
É muito legal o processo de pesquisa por causa disso, né? Você vai para encontrar qualquer coisa. E eu lembro que logo que a gente aplicou o primeiro tempo da pesquisa, que eu fui analisar os dados e eu vi a qualidade de saúde mental desses alunos, eu fiquei apavorada. Falei, gente, eu achei que estava ruim, mas está muito pior do que eu imaginava. Então, assim, da pesquisa nossa, 70% dos alunos do primeiro ao sexto ano da UEL, que participaram da pesquisa, né, claro, tinham ansiedade moderada grave. Caramba, e é uma geração que nasceu mais ou menos em que ano? Vamos pensar, nossa... eles têm... 98, eles tinham, 2000? isso, porque é na base de 20, 25 anos. É 2000, então, 2000 pra frente. Olha que coisa, né? Triste, né? Sim, triste demais. Mas, e como que foi esse processo também de você... do processo do doutorado e desse processo que você teve com os profissionais da saúde, ensinando eles esse processo de resiliência com a sua mentoria? Tá. Que a mentoria não estava ligada ao doutorado. Não estava ligada. Não. Tá. Foi... porque a gente quer fazer várias coisas, Entendi. né? Tá vendo, né? Olha o problema. Tem um pezinho no TDAH ali. Isso, também. Imagina, quase nada. Tem sim. E aí... Mas assim... A mentoria foi em paralelo, porque durante a pesquisa eu fui vendo isso, falei, nossa, gente, olha, né, que coisa, é uma janela de oportunidade. Mas acabou acontecendo muito naturalmente, que foi a história do podcast, né? Então, não foi muito intencional essa coisa temporalmente junto, né? Entendi. Foi culpa sua, Wender, porque você foi abrir o estúdio de podcast, e aí eu achei super legal, entendeu? Foi uma culpa... mútua. Mútua, né? É verdade. Isso, é sobre isso. E... bom, você é minha quinta entrevistada aqui, eu já conversei com as pessoas aqui e a gente vai conversando com alguns empresários e tudo mais, e você tem uma certa dificuldade em lidar com essa nova geração. Seja o empreendedor, o empresário, o patrão, o professor, o chefe de UTI, e você atendendo a essa geração, vendo que a saúde mental deles estava precária, dos estudantes de medicina, né? O que você me diz? Essa nova geração está mais difícil de lidar do que a nossa geração, do que a outra? Quais que são as dificuldades para eles também, para a gente não ser apenas um apontador de dedo? Óbvio, perfeito, é isso aí. Toda geração, você vai ter crises geracionais, né? Conflitos geracionais. Então, a gente sempre tende a pensar que do nosso jeito era melhor, né? E a gente sabe lidar muito melhor com os problemas. Aí a gente olha para as pessoas da nossa geração todos burnoutados. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que pegar o que é bom e de ruim de cada uma e tentar melhorar. Né? Então, o que eu vejo, nós fomos educados, vou falar por mim, mas eu sei que você também teve essa formação. Nós fomos educados para tolerar qualquer coisa. Você tem que dar conta do recado. Engole o choro. Isso, é isso. Sim. Então, não existe a possibilidade de errar. Não existe a possibilidade de desistir. E aí, você introjeta isso e aí você vai até o final. Até infartar, até burnoutar. Então, assim... É bom, óbvio, te dá uma casca, te dá uma força, mas a gente não sabe os limites. Então, a gente não foi educado para entender os nossos limites. Eu acho que esse é um ponto... Limites, mas para que limites? Não tem graça ter limites. Vendo? Eu vou falar nada, porque é o segundo ou terceiro comentário sobre limites que você faz. Aí já tá me avaliando, já? Calma. Gente, mas foi muito legal. Calma. Como não? Mas tô brincando também, né? Mas você sabe sério, que eu tenho muito carinho por você. Mas é isso, né? Mas isso é do ser humano, tá? Eu brinco com você, mas é do ser humano. A gente não gosta de limite. Não. Né? A gente gosta da potência. Eu gosto de conseguir, de conquistar, e não de quebrar uma empresa, de voltar com o rabinho no meio das pernas porque eu fali, entendeu? E super empreendi, não deu certo. Então a gente não gosta do limite, mas o limite faz parte. E essa nova geração, minha visão, tá? Eles sabem mais dos limites deles. Então, eles se posicionam melhor em relação ao limite. E aí, o que isso gera em nós? Uma revolta. Por quê? Porque, no fim das contas, a gente também queria ter dado esse limite e a gente nunca teve essa possibilidade. A gente nunca teve coragem de dizer para o chefe, não, eu não vou fazer isso. Tá? Agora, o que eu entendo? A gente está indo também para um extremo oposto, né? Então, não sofrimento a qualquer custo. E aí é um outro ponto.
Tá? Então, assim, eu entendo que tem o conflito geracional e que ele é muito complexo porque mexe com as nossas feridas também, mas eu entendo que eles, por colocarem o limite talvez em excesso, não sei, mas e aí quebra menos a cara, então lida menos com frustrações. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso. Mas talvez o limite deles seja muito baixo também, né? Isso. O limite de tolerância à dor, igual você falou, né? Isso. Será que isso tem a ver com... Eu não vou colocar nem a criação, que também é um fator, Sim. mas talvez os fatores socioambientais, como o excesso de dopamina que a gente tem hoje em tudo, as facilidades da vida. Porque na minha época... Para eu assistir um desenho, eu precisava assistir a propaganda junto. Isso. Eu não podia, igual escolher. Meu filho hoje, escolher... Não, pai, eu quero... O que ele gosta mesmo? Quero Wolverine, quero Homem-Aranha. Não, eu tinha que assistir o que estava lá, não tinha essa facilidade. Era o que estava passando. Não tinha o iFood. Então, como que a gente, como pai, ensinar isso para as nossas crianças? Ser alguém que sabe os seus limites, mas ser alguém também que tem que enfrentar os seus limites, porque o mundo ele é isso também, né? Isso. E aí, Wender, eu acho que você tocou no ponto mais difícil. Nossa, gente! Você sabe, já tem a resposta? Tô tentando. E olha que interessante, né? A gente tá passando por uma situação nesse momento com o meu filho mais velho. E eu acho que vem muito disso, assim, né? O que a gente faz? A gente pede ajuda, tá? Quando a gente não sabe o que fazer, pede ajuda. Eu peço ajuda para as pessoas. Então, por exemplo, o meu filho estava com uma dificuldade de aceitar ficar no integral, né? Eu mudei um pouco o jeito de trabalhar esse ano. Então, eu não quero mais trabalhar à noite. Pelo menos não... Eu dou algumas aulas à noite, mas assim, pontualmente, né? Então, eu não queria sair tão tarde do consultório como até o ano passado eu fazia. Então, eu coloquei eles no integral os dois, porque daí a gente deixa eles na escola e eu vou pro trabalho. E aí, eu tenho o horário do almoço, não tem aquele corre de coloca o uniforme, come rápido, aquele estresse, leva pra escola e vai trabalhar. Então, eu chegava à tarde no consultório, essa quebra da manhã pra tarde quebrava o meu raciocínio e tudo. E aí ficou muito bom, porque daí eu saio do consultório e busco as crianças na escola. Então, assim, pra mim ficou perfeito. Pro meu marido também. Só que daí, claro, não pode ser tudo perfeito. Meu filho falou, não gostei, não quero ficar. E aí, assim, o jeito dele dizer não gostei, não quero ficar era esgoelando e chorando todos os dias ininterruptamente por 45 dias. Caramba. Ele segue chorando. E aí, o que aconteceu? Com uns 20, 30 dias eu já tava no meu limite. Eu falei, gente, eu tô sendo uma bruxa. Uma mãe horrorosa, onde já se viu deixar essa criança sofrendo na escola. E assim, 2 minutos depois ele estava brincando feliz e contente, tá? E a diretora, a coordenadora, e eu confio super na escola. Se eu não confiasse tanto, com certeza eu tinha tirado, né? E aí elas, não, Adna, vamos sustentar, porque ele tá ficando bem. Beleza. Aí eu mandei pra terapia. Falei, não vai pra terapia, porque eu não tô sabendo lidar com isso. Vai você pra terapia, manda a criança, né? E aí, assim, um terapeuta... A culpa é sua, tá? Isso! E o terapeuta é uma graça, assim, um profissional que eu admiro demais. E ele falando assim, Adna, é sobre isso, né? É sobre entender os limites. Então, é uma criança de 5 anos que tá começando a aprender que tem coisa que ele não vai poder escolher. Ele pode escolher algumas coisas, mas isso ele não pode escolher. Então, tá doendo demais pra ele. Mas isso é importantíssimo. E aí eu falei, ok, vamos lá, respira e vai. E assim, seguimos a descobrir agora, né? Ele já tá aceitando melhor. A terapia é espetacular para crianças, né? É um negócio brilhante. Mas foi isso. Então eu acho que assim, o segredo é a gente olhar pra gente, porque é o que dói na gente, né? Então me doía ver ele chorando e que se fosse a minha mãe, na minha formação... Assim, eu tenho certeza que ela sofreria, mas ela não demonstraria nada de sofrimento. Era igual eu podia sair do portão da escola e esgoelava de chorar no carro. Vamos, menina, rápido. Isso, entendeu? Mas lá na bem hora... raiz, né? Isso. Tinha que chorar o quê? Não tem opção não, criatura. Tem que estudar e ponto, entendeu? E aí você falar assim, será que eu tô sendo extremista demais? Será que eu tô acolhendo esse sofrimento? Tô deixando essa criança em sofrimento? Então, assim, é dificílimo. Mas aí eu comecei a olhar pra mim. O que tá me doendo? E aí eu percebi que era isso. Será que eu estou escutando uma demanda dele? Mas se eu tirar ele disso, o que eu estou ensinando? Que a vida é fácil? Não, a vida é difícil, né? E esse é um difícil menor
para difícios maiores, né? Então foi muito difícil para mim deixar ele viver esse difícil. Muito, tem sido, né? É um processo. Mas eu acho que é isso, sabe? Então, eu tô aprendendo. Então, se um dia eu aprender, eu te conto. Então, eu acredito que a nova geração, uma hora ou outra, eles vão aprender também, né? Porque Sim. a gente não veio sabendo de tudo também, né, meu? Isso. E a gente não pode ensinar tudo também, a gente não pode Eles ensinar têm que tudo. Conquistar. Porque eu vejo que muito se fala, não, tem isso, mas, meu, eu vejo muita gente com sangue no olho também, que é muito novo. Isso. E eu acredito que, na verdade, sempre foi assim. Sempre teve o Zé Ruelo, sempre teve o cara que é ponta firme. O Zé Ruelo. Adoro. Sim, vai ter, entendeu? Agora, uma outra dúvida que eu tenho com você, e isso conversando aqui com a galera que lança curso online, principalmente, seja de todas as áreas, de medicina, do agronegócio e direito, o gargalo que a faculdade está deixando hoje. Você com os alunos, você vê isso, que as faculdades elas vêm perdendo o padrão de qualidade de ensino e isso acaba, querendo ou não, sendo uma oportunidade para o investimento no digital? Uhum. Você concorda com isso ou não? Isso é um assunto delicado para você? Ainda mais eu que sou da área acadêmica, né? Então. Vou dizer, claro que não. Não, tô brincando. Eu acho que a gente tem que ter olhar crítico para tudo, tá? Uhum. Hoje eu posso falar daquilo que eu vivenciei, né? Então eu vejo, por exemplo, a UEL. A formação dentro da medicina dentro dessa universidade e da área da saúde como um todo, porque a gente convive com muitos, com as áreas todas, né? No Centro de Ciências da Saúde. É espetacular a formação. Assim, aos trancos e barrancos, ainda é muito melhor que muito lugar, né? Porque quem tá lá, tá porque acredita muito na educação. Né? Então, mas eu não sei por quanto tempo. Então, eu acho que, assim, é óbvio, está ficando cada vez mais deteriorada e tem mil questões para isso, mas quem está lá ainda tá ali porque acredita. Ama, né, isso. Sim. Então, isso é muito legal. Então, eu acho que isso que segura, tá? Uma boa formação. Então, quem está lá ama o que faz, geralmente são profissionais super sensacionais, né? E que acreditam numa educação de qualidade. Então, eu vou dizer, eu acho hoje a formação da UEL boa, muito boa. Dá para melhorar? Sempre dá. Mas é muito boa. Agora, não vejo essa mesma realidade em outros lugares, né? Mas vou abrir um parênteses. É muito boa a formação tecnicista. Então, eu saio uma ótima psiquiatra para diagnosticar, para tratar. Agora, eu não sei absolutamente nada sobre a vida médica. Então, eu não tenho nenhuma formação, e outras faculdades já têm isso, esse olhar mais empreendedor o médico vai ser empreendedor. Ele vai abrir uma clínica em algum momento, ou pelo menos a maior parte deles. Não sabe nada. Não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe quanto ganha. Meu Deus, que catástrofe, entendeu? Mas isso assim, gente, você tem que saber o básico. Ai, tudo bem, isso ensina em casa, ensina, gente. Mas se a gente tem uma disciplina de empreendedorismo, já ajuda, né? Noções básicas de finanças, noções básicas de marketing. Eu vou ter que me vender, porque lá atrás isso não era uma demanda. Por quê? Porque eu tinha muito menos médicos sendo formados. Hoje, se você não brigar pelo seu lugar ao sol, querido, não vai ter emprego. Então, o povo está se estapeando nas escalas de plantão, né? O médico é o próximo Uber, que a gente fala, né? E isso é bom ou é ruim? E não menosprezando o trabalho do Uber, tá? Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas é isso, a gente está fazendo, já está lotando, está chegando no momento. Então, é importante pensar sobre isso. Como é que eu vou me destacar enquanto profissional? Eu preciso da parte técnica, ela é fundamental, né? Os charlatões estão aí para mostrar o contrário, né? Só faz as coisas erradas. Mas enfim, então eu preciso da técnica, preciso estudar. Você quer fazer medicina certa ou você quer ganhar dinheiro? Então, esse é o problema, tá vendo? Por isso que até agora não ganhei dinheiro. Mas acho que tá fazendo certo. Prefiro assim. Mas é complicado. Então, assim, não é... E aí eu acho que o digital, ele pegou um gap muito importante até de questões de marketing mesmo. Então, como é que eu vou ensinar esse médico a ser um médico? Eu vou dançar a dancinha do TikTok, sabe? Não é sobre isso, né? Mas é uma demanda que precisa. Então, eu acho que o digital ele entra para poder somar esses buracos. Posso levar isso para um lado bom ou para um lado ruim? Sim, mas daí o problema não é o digital.
E esse foi um dos motivos que fez você investir no digital, lançando a sua mentoria para ajudar médicos a fazer a gestão de consultórios? Sim, e foi engraçado, né? Porque quando eu abri a mentoria, eu abri para psiquiatras. Então, eu ajudava psiquiatras recém-formados a começar a atender. Então, eu atuava como uma supervisora deles, né? Porque na residência você tem isso, você atende os casos e discute com o chefe. E aí você chega para a realidade. Só que daí, quando a gente foi começar a trabalhar com isso, eu comecei a perceber que eles tinham uma demanda que não era só sobre psicofarmacologia. Era: ô, doutora, como é que a gente faz a liberação da vigilância sanitária para fazer os receituários? Opa! Ninguém nunca me ensinou isso também. Eu tive que ir lá bater a cara na vigilância sanitária e saber como é que funcionava, entendeu? E aí, por que não ensina isso, gente? Por que a gente não sabe desses processos, desses caminhos? E aí a mentoria foi tomando um outro caminho, né? Que é, então tá, agora eu sou médico. E agora, o que eu faço? Né? O que eu faço com tudo. Então, eu tenho um conhecimento, mas eu não sei se eu vou subloco uma sala. Ah, não, eu vou super investir na minha clínica. Não sabe quanto ganha, quanto custa para manter uma clínica e acha que vai arrasar com a clínica própria. Aí já começa com uma dívida gigantesca. Acha que o quê? Tem que ter a BMW para mostrar que é um médico de sucesso. E aí começa tudo errado, entendeu? Sim. E aí vão burnoutar, claro, porque não vão dar conta, entendeu? Aí chega pra mim, né? E você pretende ainda investir mais no digital? Sim, eu dei um pause, né, estratégico, foi um pratinho que eu derrubei. A gente terminou uma turma de mentoria e eu decidi não abrir uma, que seria a 4ª turma daí, por conta do doutorado, né? Então, eu estava na reta final de escrever a tese e tudo mais, então eu sabia que eu tinha que mergulhar nisso. E aí, esperei, óbvio, né? Terminamos a turma, e aí eu mergulhei, terminei, respirei, e agora voltando, eu falei, tá, então agora, né, somos outra pessoa transformada pelo final do doutorado, o que dá para fazer? E aí eu pensei e comecei a estruturar isso. Então, a gente vai voltar, mas vai voltar mais amadurecido, vamos dizer assim. Olha só, hein? Pessoal que se prepara, então, hein? Mas tem que ser, né? Lógico. Doutora, uma coisa que eu tô notando aqui é que você tá falando muito sobre burnout. Burnout é um dos casos que mais chega para você hoje na clínica? Infelizmente, tá? Sim. Por quê? Né? Hoje, até 2025, né, teve uma nova INR, né, que é uma norma que regulamenta os trabalhos e foi lançada uma diretriz específica, uma norma regulatória para a saúde mental. Então, agora todas as empresas precisam ter estratégias visando saúde mental dos funcionários. Por que isso? Porque está todo mundo doente, né? E aí, o que acontece? Eu vejo que o burnout, a gente entende o burnout como, eu estou exausta do trabalho. Mas pode ser do estudo, pode ser de muitas coisas, né? A sensação é de exaustão. E, geralmente, quem está burnoutado são pessoas da nossa idade, que estão trabalhando. Quer dizer, você é mais novo que eu, né? Mais jovem, tem mais colágeno. Mas eu já tive um quase burnout, segundo você. Então... Teve mesmo. Então, assim, carapuça serviu, porque ele lembrou. Ninguém está salvo, né? Ninguém está. Por quê? Porque a gente extrapola os nossos limites, né? Então, a gente chega muito doente. Então, o que eu penso, assim, hoje, né? E a gente tem que mudar o ambiente de trabalho, a gente tem que ter políticas regulatórias. Sim, mas eu acho que a gente também, antes de qualquer outra coisa, precisa olhar para dentro e entender os limites. Porque senão a gente burnouta de novo, a gente não aprende, é terrível isso, é terrível. Sim. Então, é importantíssimo a gente entender os nossos limites. E isso chega, vou dizer, todos os dias no consultório. Eu vejo que o lance de não entender os limites, eu vejo que é o principal motivador de um burnout. É você achar que você consegue trabalhar 14 horas por dia, todo dia, não ter uma válvula de escape. Infelizmente, hoje a gente tem muito isso daqui, que daí a nossa cabeça nunca fica parada, sempre está fritando em alguma coisa. Isso. E querendo ou não, a rede social mesmo, quem consome bastante... Ela tenta colocar a gente refém do medo, refém de uma coisa nova, que a gente tem que estar preparado para isso, não tem como a gente ficar para trás, porque o mercado está cada vez mais competitivo, o médico vai perder espaço para IA, o videomaker vai perder espaço para IA, e você fica, meu Deus, preciso ficar rico o mais rápido possível. Então, e aí não dá bom. E não dá pra gente dar conta de tudo, né? Jamais. Por mais que a gente queira.
E o processo de entender o momento de parar, eu vejo que é o principal ponto de sabedoria das pessoas, né? É isso. E é para isso que você existe, para apontar esse dedinho pra gente também, isso. né? Ó, Wender, vamos dar um passinho para trás. Vamos dar um passinho para trás? Isso. Para não ter que dar 5 para trás futuramente? Exatamente. E dos seus colegas médicos, o que você vê dos médicos hoje, principalmente? Ou dos empresários que chegam até você? Esses são os motivadores que levam ele a um burnout? Com a conjuntura atual do mundo, com o mundo do jeito que está, o que você enxerga? O que dá para as pessoas fazerem diferente para talvez evitarem isso? Nossa, maravilhoso, assim. Eu acho que muitas coisas, né? Uma doença, geralmente, muito difícil ela ter uma única causa, né? Nos transtornos mentais, eu geralmente tenho multifatores. Mas, então, eu tenho uma personalidade, então aquela personalidade mais anancástica, que é assim, mais rígida, traduzindo em miúdos. Como que é? Anancástica. Anancástica, uma palavra nova hoje. Anancástica. Que é aquela pessoa, assim, com uma rigidez cognitiva. Então, a rigidez cognitiva, ela é um perfil de personalidade que facilita o burnout. Como seria essa rigidez cognitiva? Por exemplo, eu aprendi que para atender eu tenho uma sequência de perguntas, uma sequência de raciocínio que eu tenho que fazer. Só que daí chega um paciente que não sabe disso. Ele não leu o seu livro para aprender como que é que ele tem que te passar os sintomas. E aí, ao invés de ele falar A, B, C, D, ele fala D, daí ele fala o Z, que não te interessa em absolutamente nada, o B, e aí o que acontece? Começa a ficar nervoso, porque você está perguntando A e ele não está respondendo B. Entendeu? E aí, disso, de uma coisa, entre aspas, simples, para coisas extremamente complexas. Eu saio para trabalhar e eu entendo que eu tenho que atender. O paciente teve um AVC, então qual é o tempo porta-balão? Por exemplo, é um conceito de, a partir do momento que ele teve o AVC, e eu consegui entrar com ele na hemodinâmica para soltar esse trombo e fazer esse cara voltar todo o sangue onde estava AVCzado. Sei lá, 15 minutos. Mas daí você se dá conta de que a pessoa da recepção é meio lerda. E aí você fica, gente, mas não foi isso que eu estudei. A teoria era muito mais bonita. Uhum. E a gente tem que se adaptar o tempo inteiro a isso. Se adaptar a questões do serviço, adaptar a questões do paciente. E se você não tem essa flexibilidade cognitiva, esse jogo de cintura, você se frustra muito. Uhum. Então, você se estressa muito mais. Então, a rigidez é um dos pontos que eu vejo e eu entendo que a flexibilidade é um perfil para o sucesso, assim, sabe? Tem que ser maleável. Você tem que dançar conforme a música. Isso não significa que você não tem identidade, mas é saber de que forma você vai ter que atuar em cada ambiente, né? E uma outra coisa que eu vejo do burnout é essa busca incessante pela aprovação do outro, né? Então, o médico de sucesso é esse médico que ele vai ter que postar que ele fez 2 viagens internacionais, pelo menos por ano, né? Que ele tem um carro de sucesso, que ele tem uma família linda. A comparação, então, é um dos principais gatilhos para um burnout. Com certeza, porque são a avaliação dos interpares. E uma coisa que eu falo muito no consultório para os pacientes, desde quando você tem esse poder mágico de influenciar o que o outro pensa? A gente não tem esse poder. Né? Então, a partir do momento que eu não tenho esse poder, o que você está fazendo? Você está provando para quem? Para ninguém. Né? Então, é uma busca incessante de uma aprovação que não existe. E não vai existir. Né? Então, isso é muito complexo. E as redes sociais deixam isso assim escancarado. Né? Antigamente, se eu sabia que uma pessoa era bem-sucedida, sei lá, eu encontrava na rua e conversava e sabia. Agora eu sei da vida de todo mundo. Quer dizer, sei entre aspas, né? Sim. Uma das coisas que me fez refletir bastante sobre o que é o sucesso foi uma viagem que eu fiz por Estados Unidos agora. Eu fiquei 3 semanas lá e eu notei que o básico para eles é o luxo para nós. Então, isso me fez um ponto de reavaliação como brasileiro. Eu tô indo para um geral agora, sabe? Sim, tô entendendo. Mas é entender que o que pra gente é status, para um outro povo é apenas o básico.
Então, me fez reavaliar o que eu quero da vida. Ótimo. E foi muito, muito interessante esse ponto. Foi entender que um carro mais bonito, pra gente é algo muito valioso. Mas para um outro, cara, não é nada. Então, às vezes uma viagem faz a gente colocar a cabeça no lugar, né? A importância de você sair assim do olho do furacão e ver tudo de longe. E ter uma outra experiência cultural que seja, né? Com certeza. Você acha que a falta do repertório cultural também está associada ao burnout? Olha, nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Nossa, aí foi uma pergunta profunda, hein? A falta do repertório cultural está associada ao burnout? O que acontece, Wender? O que eu penso, né? Eu acho que quanto mais a gente vivencia realidades diferentes, mais a gente aprende a ser flexível. Então, sim, quanto mais capital cultural eu tenho, menor a chance de adoecer. Não só por isso, claro, né? Mas não deixa de ser um fator protetivo, assim. E a gente fica menos julgador, assim, sabe? Quando você... Por isso que eu falo que, na minha visão, o melhor investimento que a gente pode fazer... Eu sei que tem Bitcoin, eu sei que tem um monte de coisa, mas, para mim, o melhor investimento se chama experiência. Boa. Então, assim, viajar... vivenciar, por exemplo, a história da África. Então, assim, gente, foi uma viagem que me mudou para sempre. Né? E quando você fala, uma viagem, você nunca vai voltar igual de uma viagem. Verdade. Você sempre vai voltar transformado. Então, esse tem que ser o nosso maior investimento, porque isso ninguém tira da gente. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui para um congresso. E uma das maiores assumidades em transtorno bipolar, assim, uma pesquisadora, e eu fui assistir uma aula dela. Eu tava assim em êxtase, porque a mulher ia lá, ia falar, eu ia assistir, nunca tinha visto de perto, né? Aí chega a senhora com uma calça jeans dobrada, tudo a barra assim, porque ela não fez a barra, então ela tinha umas 3 dobras da barra, um crocs, e subiu para falar. Imagina que alguém aqui, brasileiro, nos congressos que a gente vai aqui, é a ostentação do terno, do não sei o quê, você vai impecável. E ela foi simples de tudo, que é como acho que ela trabalha dentro do laboratório dela, só arrancou o jaleco e veio. E assim, e deu uma aula brilhante. E aí, isso para mim também foi muito transformador, assim. Eu acho que isso na Europa me chama atenção. As pessoas, elas não estão muito preocupadas com a questão visual. Então, tudo bem, você vai lá em Milão, Itália, você só vê o povo lindo na estica, entendeu? Na França, se andar mal vestido, né? Isso, entendeu? Mas é um outro jeito de olhar para o mundo. Então, você vai passar às 4 da tarde, 5 da tarde, você só vai ver pai e criança brincando nas praças, né? Então, ninguém está enfiado, trabalha até 7, 8 horas da noite. Não, a vida, ela acontece num outro ritmo. Óbvio que eu sei também que tem questões culturais e tudo relacionado, mas eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente entende que se eu tô comprando esse carro é para levar minha família em segurança, ou esse carro é para eu postar no Facebook, no Instagram, né? Facebook eu acho que nem... Deve existe, né? Ainda existe. Para postar... não é sobre isso, entendeu? Entender as motivações, as suas atitudes e escolhas. Claramente. Então. E tudo senão isso tem você a ver nunca com vai alcançar autoconhecimento, nada. então. Exatamente. E uma coisa que eu noto de quando a gente está no seu consultório é que você apenas não faz a questão da medicação, você busca realmente conhecer a fundo a história, né? Porque tem a ver com a sua formação em psicanálise? Você tem essa formação, né? Na verdade, sim, eu não tenho a formação específica de psicanálise. Mas já faz tanto tempo... Não, eu nunca fiz a formação total, mas é que na residência, os 3 anos de residência, a gente faz 3 anos de psicanálise e 3 anos de abordagem comportamental. Entendi. Então, eu tenho que saber um pouco, entendeu? Entendi. E, doutora, a gente caminhando para o fim, que recado você deixa para as pessoas a como se cuidarem, a importância de procurar um psiquiatra, não apenas quando o problema já estourou, mas até como modo de prevenção? Dê uma dica pra galera aí. Perfeito. Wender, eu costumo usar a seguinte analogia. A gente não vai no cardiologista porque infartou, né? Ou isso não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. A gente vai porque a gente precisa prevenir. E a saúde mental, ela é muito mais
O ideal era que fosse, né, muito mais preventiva do que de remediação. Mas eu acho que se tivesse que dar um recado, é muito do que a gente falou hoje aqui, né? Da gente olhar para os nossos limites. E quando a gente vai para buscar um tratamento em saúde mental, a gente vai para olhar para a gente. Então, muitas vezes a gente foge justamente por causa disso. Né? Mesmo de forma inconsciente, eu não quero lidar com essas questões, né? Com esses fantasmas, esses traumas. Só que a partir do momento que a gente olha para eles, geralmente a sombra daquele fantasma ele é muito maior do que o fantasma em si. Né? Então, aí a gente começa a explorar e aí começa a ver que fica mais fácil viver. Né? E fica melhor. Então, no fim das contas, busque para você não precisar futuramente usar uma medicação, né? Entendi. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa maravilhosa. Aprendi bastante aqui. Muito obrigado mesmo. Se você gostou, deixa seu like aí e compartilhe aí. Compartilhe aí. É isso aí.